Torres. Mas passo à leitura do relatório. Ponto 1. Da representação. Venha a este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a presente representação ofertada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, em desfavor do senador Demóstenes Torres, sem partido, Goiás, com fulcro no artigo 55, parágrafo, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 5º, incisos 2 e 3, artigo 17 e seguintes da Resolução número 20 de 1993 do Senado Federal, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, com vistas a verificar a quebra de decoro decorrente de denúncias que vinculam o parlamentar ao empresário do ramo de jogos Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido pela alcunha de Carlinhos Cachoeira, com indícios da prática de diversos atos ilícitos narrados na peça inicial, que sujeitam o representado à perda de seu mandato. De acordo com o representante, órgãos de imprensa veicularam matérias acerca das investigações realizadas pela Polícia Federal no âmbito da assim denominada Operação Monte Carlo, destinada a desbaratar quadrilha envolvida com o jogo ilegal em vários estados da Federação, cujo principal investigado é o empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos. Assevera o representante que as primeiras informações trazidas pela imprensa davam conta de que no período compreendido entre fevereiro e agosto de 2011, o investigado teria trocado 298 ligações telefônicas com o senador Demóstenes Torres. Tais registros foram conseguidos por meio de monitoramento autorizado pela Justiça. Após a explicação pessoal oferecida pelo ora representado em seu pronunciamento no Senado Federal no dia 6 de março próximo passado, foi noticiado pela revista Época, edição de número 721, distribuída em 14 de 4 de 2012, que Carlinhos Cachoeira teria habilitado nos Estados Unidos 15 aparelhos de rádio vinculados à operadora Nextel e os teria distribuído entre pessoas de sua mais estrita confiança. A habilitação em país estrangeiro teria a finalidade, consoante a fonte, de impedir que os mesmos fossem alvo de monitoramento pela polícia. Entre aqueles que teriam recebido tais equipamentos, encontrar-se-iam alguns foragidos e também pessoas que foram presas durante a Operação Monte Carlo, além, segundo aquele noticioso, do senador Demóstenes Torres. Complementa a representação que, com o decorrer do tempo, foram aparecendo mais denúncias que mostrariam o envolvimento do senador Demóstenes Torres com Carlinhos Cachoeira, tais como a existência de relatórios assinados pelo delegado da Polícia Federal, Deuselino Valadares dos Santos, datados do ano de 2006, que apontam o representado como receptor de 30% de todo o valor legal, todo o valor recebido por Carlinhos Cachoeira na exploração do jogo ilegal. O dinheiro, avaliado no montante de 50 milhões de reais, seria utilizado na campanha de Demóstenes ao governo do estado de Goiás via Caixa 2. Dá conta ainda da divulgação de uma gravação entre o representado e Cachoeira, onde aquele pedia 3 mil reais para que fosse efetuado o pagamento de um táxi aéreo. Mais adiante, o representante traz a lume notícia de provocação do Supremo Tribunal Federal pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República no dia 27 de março de 2012 para a abertura de inquérito destinado a investigar as condutas do senador Demóstenes Torres e sua relação com o grupo chefiado por Carlinhos Cachoeira ante a consideração por aquela autoridade da seriedade dos conteúdos e quantidade de gravações. Conclui, por fim, o representante que a gravidade dos fatos que ligam o senador Demóstenes Torres a Carlos Augusto de Almeida Ramos caracterizariam procedimento incompatível com o decoro parlamentar por abuso de prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional e por percepção de vantagens indevidas com prejuízo para a imagem do Senado Federal.
Nesses termos, afirma o representante que os fatos imputados ao representado o sujeitam à pena de perda do mandato por quebra de decoro parlamentar, conforme dispõe o artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal, pelo que requer o representante. Primeiro, o recebimento da representação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e a competente instauração do processo disciplinar ante a suposta quebra de decoro parlamentar do senador Demóstenes Torres. Depoimento, segundo, depoimento pessoal do representado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Terceiro, oitiva de testemunhas e demais pessoas envolvidas, especialmente o senhor Carlos Augusto Ramos. Quarto, solicitação ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 19 da Resolução número 20 de 1993, das provas que envolvam o representado, enviadas ao Supremo Tribunal Federal no pedido de abertura de inquérito para a investigação dos fatos aqui descritos. Quinto, ao final, a procedência da referente representação com a recomendação ao plenário do Senado das sanções cabíveis. A representação foi recebida e autuada no dia 28 de março de 2012. Admitida a representação pelo presidente deste Conselho de Ética, nos termos dos artigos 14, parágrafo 1º e 15 da Resolução número 20 de 1993, procedeu-se à notificação do representado no dia 11 de abril de 2012. Em reunião realizada no dia 12 de abril de 2012, fui designado relator por sorteio, tudo nos termos de que dispõe o artigo 15, incisos 1, 2 e 3, da Resolução número 20 de 1993, com a resolução dada pela Resolução número 25 de 2008. 1.2. Da defesa